I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. E o Thales Carlos, ele pediu uma animação chamada Tito e os Pássaros. É uma animação brasileira de 2018, 19 ali. Cara, eu me sinto até mal por não conhecer ou não ter assistido isso há 6, 7 anos atrás. Assim, é um absurdo. Antes de mais nada, tem que falar que é um absurdo uma animação tão boa, tão inteligente, tão bonita, artisticamente falando, passar ali abaixo do radar de 99% das pessoas, né? Essa animação eu posso falar sem medo de errar. Ela tá entre as melhores animações que eu assisti nos últimos 10 anos. Assim, sem o menor perigo de errar, eu falo isso. É sensacional. A arte é sensacional. A história é sensacional. Cara, é muito bom. E não tá passando, assim, tá passando em um streaming só, que é um que chama Cindy, que é uma parte ali da Prime. E, assim, é um absurdo, cara. É um absurdo. É muito triste a gente ver uma animação de tanta qualidade se perder, assim, de as pessoas não terem assistido. A história, cara, isso, inclusive eu recomendo, pra quem nunca assistiu. Se você puder assistir com amigos e depois conversar sobre, é muito legal. Vai ser sensacional, porque ela tem camadas, essa animação. Você pode interpretar ela de algumas formas, né? E ela trata do medo e como ele é usado como arma e os efeitos que ele causa nas pessoas, individualmente ou enquanto sociedade. E a gente parar pra pensar que esse filme foi lançado 2 anos antes da pandemia, onde a gente viu uma histeria que a gente não tinha vivido, né? Pelo menos não desde, sei lá, do começo do século XX. E, cara, é muito bom esse filme. Você tem uma visão bem idílica, porque a história ela é contada sob o ponto de vista de uma criança de 10 anos de idade, mas é de uma profundidade muito grande mesmo. Só ator bom fazendo as vozes, né? De novo, a animação, cara, ela usa uma estética ali expressionista, né, que é sensacional, bicho. Principalmente, você tem os personagens ali em primeiro plano, mas em segundo plano, assim, é muito bonito. É muito bonito mesmo. E também, assim, tem a questão de como o medo ele é utilizado, né? E a gente vive isso hoje com esse par ou ímpar, né? Um lado joga o medo, projeta o medo no outro, na verdade, né? E nenhum dos dois lados interessa o fim do medo, porque a partir desse momento as pessoas param e falam, peraí, não, né? Isso é muito extremado. E você tem um medo social, mas assim, num sentido de que com as comodidades, com a evolução ali, entre aspas, da vida humana em conjunto, a própria humanidade acabou se separando, né? Se a gente parar para pensar, é muito mais fácil uma pessoa, existem estudos que comprovam isso, uma pessoa ser solitária num grande centro, como São Paulo, Rio, Nova York, Tóquio. É muito mais fácil uma pessoa não interagir com outros seres humanos, assim, com exceção daquele me dá 2 pães, mas tem uma interação ali, uma conversa, enfim, é mais fácil uma pessoa ter esse tipo de vida numa grande cidade do que
numa cidade pequena. Então e o filme trata essa questão da humanidade que esqueceu de que quando ela se junta, ela se protege e depois enfrenta em unidade o que está causando aquele medo naquele instante, né? Que fez com que eles se juntassem em primeiro lugar. E a gente vive há umas boas décadas já uma vida bem individualista, né? A empatia, ela vem se perdendo cada vez mais, né? O eu tem ganhado cada vez mais importância, né? Enquanto o todo foi se perdendo e tudo mais. E o filme trata... Isso é legal nesse tipo de filme. Seja uma animação, não seja. Quando ele faz você pensar. E aí você para e pensa, nossa, cara, que coisa louca. Nossa, entendeu? Esse filme conseguiu fazer isso, pelo menos pra mim. E eu acredito que a maioria das pessoas que assistirem vão ter algum estalo, né, assistindo o filme. O roteiro dele é muito bom. Ele foi vendido, entre aspas, como um filme infantil, mas não é, né? Não é uma animação infantil. Esse também é um grande problema da mídia animação, né? E tratar ela como se fosse uma coisa de criança ou uma coisa menor. Eu diria que o público ideal para realmente compreender as mensagens e entender as nuances desse filme é de adolescente ali de uns 15, 16 anos para cima, e quanto mais velha for a pessoa, mais ela vai ver e entender as nuances que tem nesse filme, né? Então não é um filme para criança, não é. Assim, a criança vai assistir, vai achar que é um desenho de aventura, né? Mas ela não vai entender o âmago dele. Um adolescente vai entender em algumas partes, e um adulto, aí sim, compreende o todo, né? Por conta de vivência mesmo, né? De experiência de vida. Você começa a ver o mundo de outra forma, né? Isso é óbvio. E olha, de novo, que animação sensacional. A arte me deixou embasbacado, sério. Aquele expressionismo, aquele impressionismo, porque tem alguns fundos ali que você vê as pinceladas, né? Você assim quando você vê um quadro expressionista, impressionista, você vê as pinceladas porque elas são mais brutas, né? Por assim dizer, você também via nessa animação uma coisa assim linda. Gostei demais. Cara, de novo, tô envergonhado demais por não saber da existência desse filme até hoje. E é uma vergonha também que filme como esse não tenha recebido o marketing e a divulgação que um De Pernas pro Ar tem, que o candidato, não sei das merda do Leandro Hassum, das bosta lá, Minha Mãe é uma Peça, entendeu? Não ter recebido o mesmo marketing, a mesma divulgação que esses lixos recebem. Então é isso aí, tem um recadinho aí pra vocês. Fala pessoal, começando hoje, eu tô lançando uma rifa no valor de R$20, que pode ser paga pelo Pix. Essa rifa vai dar direito a um sorteio de 10 DVDs, todos novos, tá? Todos eles novos. E os títulos são sensacionais. Assim, você tem Zoltan, o Cão Vampiro do Drácula. Você tem as 2 primeiras temporadas do Amor de Família lá, o Married Children, Abominável Dr. Phibs, enfim, muita coisa bacana. E cada rifa vai custar R$20. Por que eu tô abrindo essa rifa? Pela 3ª vez consecutiva, o advogado da minha ex-cunhada conseguiu bloquear as contas da minha mãe por conta de pensão. Porque desde que meu irmão morreu, a minha mãe paga a pensão dos netos. Não porque ela precisa, mas porque o marido dela é um safado e ela simplesmente odeia minha mãe. E por esse motivo, ela sempre, de tempo em tempo, ela vai lá e pá! Arruma um jeito de bloquear as contas da minha mãe, porque ela entra lá no fórum da cidade dela, onde a família dela manda prender e manda soltar. Depois tem que recorrer, aí tem que ir para outra instância, que é em Curitiba, inclusive. Por esse motivo, eu tô fazendo essa rifa, que é para pagar as contas dela. Então quem puder,
Só mandar um pix para geekvelho@gmail.com e já concorre a esses incríveis prêmios.